Fala pessoal, beleza demais? Eu sou o Filemon Medeiros, químico industrial pelo FMG e com especialização em cosmetologia e 20 anos de vivência dentro de indústria de cosméticos. E estou passando nesse vídeo para poder falar com você, gestor de indústria, que sabe que não necessariamente você vender mais vai te trazer mais lucro. Às vezes tem um furo aí na sua indústria no sentido organizacional que acaba te fazendo perder todo o lucro relativo àquele crescimento tão sonhado, tão desejado. Então, o meu objetivo nesse vídeo é te dar algumas dicas de como você fazer para aumentar a lucratividade da sua empresa, vendendo mais, obviamente, melhor, mas que mesmo que não venda mais, que você consiga aumentar aí a sua lucratividade. Então esse é o meu objetivo nesse vídeo. Eu sou o fundador, Filemon Medeiros, né? Sou o fundador do Consolidaí, software para gestão de indústria de cosméticos, só atendemos esse segmento. E eu fundei esse software porque na época que lancei, tinha 17 anos de indústria de cosméticos, uma vivência bem significativa nisso e aprendi sobre todos os setores. E não encontrava um software que atendia especificamente esse segmento, então alguns softwares eram muito bons na parte administrativa, outros eram muito bons em outra parte, mas não tinha um que abrangesse tudo. Então resolvi arregaçar as mangas e criar uma solução específica. Se você tiver interesse, provavelmente na descrição aqui vai ter alguma informação para você conhecer mais sobre esse sistema Consolidaí, para você ter sua fábrica consolidada. Pois bem, meu objetivo aqui é te dar algumas dicas, você gestor, para aumentar a eficiência aí na sua indústria de cosméticos através de uma organização, de uma melhor gestão. E, para isso, preparei aqui um rascunho com 6 pontos. 6 pontos para ajudar você a melhorar aí o seu resultado através da sua gestão. Então, o primeiro que eu separei aqui, gestão de acesso às informações. É muito importante que você, gestor, consiga dar acesso às pessoas de cada setor. Às vezes essa comunicação não acontece de um modo adequado. Às vezes essa comunicação ela é truncada, ela acaba sendo lenta, insuficiente. Então, se você quer deixar as coisas mais organizadas, você como líder, você vai precisar dar acesso suficiente para cada pessoa. Tem pessoa que vai poder só enxergar uma informação, outras vão poder usar, baixar, editar. Esse controle, esse gerenciamento de acesso cabe a você para que você aumente aí o potencial de lucro, de ganho, de organização da sua indústria de cosméticos. Parece óbvio, mas eu vejo todo dia essas situações acontecendo e por isso eu deixo essa dica, porque ela vale ouro. Segunda dica, tenha tudo ou o máximo das coisas em um lugar só. Eu vejo o dia inteiro indústrias que usam Excel para poder controlar a formulação, usam Excel para controlar a emissão de ordem de produção, usam um sistema para poder controlar financeiro, usa outro sistema para controlar a parte fiscal e vendas, usa Google Docs para poder controlar a parte de garantia da qualidade, usa o Word para poder fazer os POPs, enfim, uma loucura. Na hora de você precisar de uma informação ou de cruzar essas informações, ainda que hoje exista inteligência artificial, existe Power BI, verdade. Mas se você não tem tudo isso consolidado, tudo isso organizado, ainda que existam algumas ferramentas que possam ajudar a remediar esse atraso, ainda assim há o atraso. Imagina só você conseguir reunir, por exemplo, o preço de custo de uma forma rápida, que inclusive é o nosso próximo tópico, tá? Então, o terceiro ponto, tá, além de você ter tudo em um só lugar, tenha também uma atualização de custo em tempo real. É algo que eu vejo com muita frequência, algo que eu vivi por muitos anos. Na hora de se atualizar um preço de custo, uma tabela de venda, um preço para poder passar para a terceirização, o cliente quer um produto específico, como é que você vai passar esse preço? Se o dólar oscila tanto, se tal matéria-prima está faltando e agora ela disparou de preço, uma commodity tal, agora está escassa, não estou conseguindo nem comprar, vou ter que substituir. Como você faz para poder ter esse custo de um modo rápido, fácil, ágil? Você precisa ter isso de um modo mais fácil possível. O Consolidaí, por exemplo, te dá 3 preços de custo, com base na sua última compra, com base nas suas 3 últimas compras, de referência com base no valor arbitrário que você pode digitar e já com suas formulações, insumos, tudo cadastradinho para poder você já ter em tempo real a sua atualização de custo para você alterar uma tabela de preço para o seu distribuidor ou para você fazer uma precificação adequada aí para o seu cliente de terceirização, que é um mercado que cresce cada vez mais. Então, terceira dica, tenha o seu custo de modo adequado. Você pode estar tomando prejuízo sem saber, ou você pode estar deixando de vender porque seu preço está mais caro do que o de um concorrente. Então, tenha isso mapeado de modo adequado. Um quarto ponto para você, gestor de indústria que quer otimizar a sua operação,
tem a sua parte da Anvisa, ou seja, tudo que diz respeito à parte técnica, deixa isso tudo muito bem amarrado, para que você não tenha um atraso na hora da emissão de um alvará, para que você não tenha nenhuma surpresa ou nenhuma autuação na hora que você recebe a visita de uma inspeção, ou que você não tenha nenhum tipo de dor de cabeça assim no seu dia a dia no que diz respeito à Anvisa. A Anvisa, ela regulamenta o setor, ela obviamente tem os pontos que isso pode de fato ajudar a indústria, mas na maior parte do tempo acaba gerando alguns entraves. E se você não tem uma gestão adequada, com rastreabilidade, os seus POPs adequados, lembrete de vencimento das documentações, a questão de um dossiê muito bem amarrado para você notificar o produto sem nenhum erro, registrar um produto sem nenhuma falha, tudo isso são coisas que contam muito para você deitar tranquilo e saber, a minha parte técnica, a minha parte da Anvisa está ok, posso focar, pisar no acelerador e vender mais, que eu estou seguro, estou regulatoriamente muito bem estabelecido, ok? Quinto ponto, a questão de compras assertivas. Se você quer ter uma melhor lucratividade na sua indústria, você precisa fazer esses 4 pontos que eu já te falei, né? Se você já não faz, ou otimizar cada um deles. Mas essa parte de compras também é muito importante. O que eu quero dizer quando eu falo de assertividade de compras? Você não pode ter estoque de mais, nem estoque de menos. Você não pode deixar um produto, uma matéria-prima, um insumo, vencer no seu estoque porque você comprou ele mais do que deveria. E você também não pode deixar faltar matéria-prima e material de embalagem no seu estoque, porque senão você vai atrasar a sua produção ou gerar alguns riscos regulatórios ou comprometer a qualidade do seu produto porque faltou algum tipo de insumo. E para você fazer isso, você precisa ter uma estrutura de informações cruzadas para que você compre de modo adequado. No Consolidaí, por exemplo, existe uma forma de você fazer um planejamento de produção muito rigoroso, muito técnico. Você já tem uma previsão de venda, você já tem uma série de mecanismos dentro do próprio sistema. Você aperta um botão e ele vai te dar uma lista de todas as compras que você precisa fazer. Você não vai ter estoque nem para mais e nem para menos. Então você vai trabalhar com um estoque muito mais justo, uma operação muito mais enxuta. E isso, não menospreze e não pense que isso é menos do que é, porque isso é chave. Se você compra muito, o seu dinheiro fica parado por muito tempo ali no seu estoque, mesmo que ele não vença. Além da possibilidade de vencer, você vai deixar esse produto ali no seu estoque. E se você deixa faltar, isso pode gerar sérios riscos e isso é um grande problema, porque você talvez vai ter que comprar na correria, mais caro, enfim. Cuide dessa parte das compras de modo muito assertivo se você quer deixar a sua indústria mais lucrativa, ok? Uma última coisa, eu chamei esse tópico de especialista versus generalista. O que eu quero dizer com isso? Tente utilizar o máximo possível de soluções específicas em detrimento de soluções generalistas. Por quê? Quando você está com um problema no olho, eu já dei um exemplo desse no Instagram alguns dias atrás, alguns meses, não sei. Se você tem um problema no olho, você não vai no clínico geral, você vai no oftalmologista, porque ele sabe exatamente te diagnosticar, ver qual que é o problema, te dar uma orientação específica. E geralmente quando você vai contratar algum tipo de solução, um software, ou quando você vai resolver algum problema específico, às vezes nem sempre se opta por uma solução especialista. E qual que é a vantagem de se ter uma solução especialista? Você não vai ter que ficar explicando para a pessoa como funciona a sua operação. Eu estou cansado de ver indústrias de cosméticos ter que ficar ensinando empresas de software. Ah, mas a Anvisa me pede isso, tem como você colocar isso no sistema. Ah, mas a Anvisa me pede aquilo, tem como colocar isso no sistema. Ah, mas o meu mercado para atender terceirização precisa daquilo. Tem como você... Enfim. Então a indústria acaba perdendo muito tempo tentando adaptar os seus processos, seja com um sistema, seja com Excel, seja com Doc, seja com uma série de outras coisas, ao invés de já ir numa solução que entende do mercado, que se amanhã a Anvisa mudar totalmente a lei, o Consolidaí, por exemplo, que é 100% focado nesse segmento, automaticamente vai ter que também atualizar, porque toda a nossa base de clientes depende dessa atualização, então não tem por que não ser feita essa atualização. Isso já aconteceu na parte de dossiês, que ano passado, 2025, teve alteração, na parte de cosmetovigilância também, 2025 também teve alteração, enfim, como nós estamos somente nesse segmento, tudo isso ajuda a que o seu sistema que você pode usar, o Consolidaí, vai ficar muito mais para resolver de fato os anseios, as dificuldades e as especificidades do seu setor. Então você vai conseguir ter tudo num lugar só e tudo de modo atualizado. Então essas são as dicas que eu separei para hoje em relação a isso. Então a primeira delas aqui, só revendo, gestão de acesso. Segundo, ter tudo num lugar só.
Terceiro, ter custos atualizados em tempo real. Quarto, Anvisa, ok, tudo organizado, tudo pronto para receber inspeção. Compras assertivas e dar preferência para soluções específicas em detrimento de soluções genéricas que acabam não resolvendo de fato o seu problema. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço que você que ficou até aqui. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta, interaja de modo que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. Se você quiser saber mais, conhecer mais do sistema que eu falei aqui, tem aqui na descrição. Se você quiser ter mais conteúdo gratuito, aqui no YouTube vai ter bastante coisa, lá no Instagram também tem alguma coisa. Enfim, faça isso chegar ao máximo de pessoas. Obviamente, esse vídeo não é para poder chegar a milhões de visualizações, tendo em vista que é um mercado muito específico. Eu falo aqui para pequenas e médias indústrias de cosméticos, um público extremamente seleto. E se você gostou, deixa aí seu comentário, deixa sua curtida. E meu objetivo é ajudar você a gerenciar, cuidar cada vez melhor para você crescer com a sua indústria de cosméticos, compartilhando aqui o meu conteúdo de modo voluntário e generoso. Beleza, gente? Grande abraço e até a próxima.